O que esperar da gestão de Tarcísio de Freitas agora, para 2024? Além de acelerar processos de desestatização de empresas e companhias como e principalmente a Sabesp, as obras de infraestrutura devem marcar o ano do governador aqui de São Paulo também. Todos os detalhes com a Beatriz Manfredini. 2024 deve ser marcado principalmente por avanços de obras de infraestrutura. Ou pelo menos é isso que espera o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. De acordo com interlocutores do Palácio dos Bandeirantes, o segundo ano de gestão é visto como um ano mais solto, já que o que sobrou dos governos anteriores já foi feito. Agora, o foco do governo do estado são as privatizações, setor que mobiliza cerca de 100 milhões de reais em estudos e projetos. Além da Sabesp, as vendas do metrô e da CPTM também estão sendo modeladas pelo IFC, consultoria vinculada ao Banco Mundial. O ano começa para valer em 29 de fevereiro, data em que ocorre o leilão do trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas. A empresa que vencer a licitação ficará também com a linha 7 Rubi da CPTM. Ainda no primeiro trimestre, Tarcísio quer concluir o leilão da EMAI, a empresa metropolitana de águas e energia, enquanto a expectativa é que o da Sabesp fique para o terceiro. Então, a desestatização é um grande instrumento para prover essa despoluição, que é uma necessidade. Nós precisamos despoluir esses mananciais, despoluir o Tietê, despoluir os nossos reservatórios, para que a gente possa aumentar, ganhar resiliência, ganhar resistência, né, para situações de imponderáveis, de estiagens. Eu preciso aumentar a nossa resiliência hídrica, né, aumentar a nossa disponibilidade hídrica. Então, a privatização está muito no curso dessa tarefa, né, e nós acreditamos que vai ser possível ser alcançado com esse instrumento. No caso de outras linhas da CPTM, 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, os estudos seguem acontecendo. Ainda para o primeiro semestre de 2024, está previsto o fim do estudo para a privatização do metrô, responsável pelas linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. As outras linhas, 4 amarelas, 5 lilás e 6 laranja em construção, já foram cedidas à iniciativa privada. Tarcísio também deseja realizar o leilão do túnel seco Santos-Guarujá, ainda em 2024. O cientista político Vitor Oliveira explica que Tarcísio não encontra muitas dificuldades no campo político, mas que para conseguir emplacar todos esses projetos, precisa melhorar o diálogo com a sociedade. O governador tem o desafio de se colocar talvez de uma maneira mais madura para o debate com a sociedade. Ele, obviamente, não precisa deixar de ter o embate político com seus opositores, com os sindicatos, eventualmente, enfim, isso faz parte até do papel dele de liderança, mas também faz parte do papel dele dialogar com a sociedade. Em dezembro, com a aproximação do recesso parlamentar e alguns projetos ainda não aprovados, o governador de São Paulo costurou um acordo com a base aliada na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para priorizar a aprovação da privatização da Sabesp, eles definiram que algumas pautas ficariam para 2024. Tarcísio disse ainda que pretende fazer no início dos trabalhos legislativos um evento para enviar outros 2 projetos que ficaram pendentes: a regulamentação da Polícia Penal e a ampliação do programa de escolas cívico-militares. A gente tem que combater a reincidência, melhorar os nossos mecanismos para fazer o monitoramento dessas pessoas. A gente tem que garantir que as medidas que são estabelecidas nas saídas e nas audiências de custódias vão ser cumpridas. E se não forem cumpridas, as pessoas têm que voltar para o sistema prisional. Sobre a articulação do governo na Alesp, o cientista político Vitor Oliveira entendeu o primeiro ano como bom, mas alerta que Tarcísio vai precisar realizar mudanças para o próximo. Aqui no governo estadual, o Tarcísio, ele jamais, se ele fosse um cara só bolsonarista, ele dificilmente teria sido eleito, né? Ele, desde as eleições, sinalizou também para outro eleitorado que não só o bolsonarista, né? Então tem essa dificuldade. Eu vejo muito mais com a sinalização de dificuldade dos parlamentares do que especificamente uma dificuldade para o governo Tarcísio. É uma situação que ele vai ter que lidar,
e vai ter que tomar cuidado para não escorregar em algumas cascas de banana. O chefe do Executivo paulista já declarou que não vê problemas na chamada bancada independente e que dificilmente enviará projetos que não são do agrado do grupo, que faz parte da base aliada, e garantiu ainda que está sempre aberto a conversar. Vamos então ouvir os nossos comentaristas a respeito desses avanços e desafios do governo aqui de São Paulo para esse ano. Amanda, começando com você, além da privatização da Sabesp que já avançou, Tarcísio quer avançar em novas concessões no transporte público e destaco também que, como engenheiro, ex-ministro da Infraestrutura, está de olho em avanços nessa área de infraestrutura. Tem até se alinhado, ou pelo menos se aproximado de Lula nessa área, de olho em recursos do PAC. O que você espera que tenha realmente um avanço significativo agora, nesse ano? Lívia, eu estou lembrando até daquele episódio, faz pouco tempo, poucas semanas, em que ele participou daquele evento do PAC, foi chamado pelo Lula para ser o primeiro a discursar, ele recebeu um cheque gordo, ele até brincou, falou, acho que o presidente está me chamando porque eu recebi o maior cheque. E é esse cheque do BNDES que vai, inclusive, viabilizar esse trem intercidade, São Paulo-Campinas. Eu acho que o Tarcísio, ele tem desenvolvido um jogo de cintura bom em aproveitar cultivar essa relação republicana com o presidente Lula e com o governo federal, mas, ao mesmo tempo, manter sua distância, deixar claro que seus ideais, seus valores políticos, ideológicos são diferentes do presidente Lula, que ele se alinha ao presidente Bolsonaro. Mas, por outro lado, ele enfrenta queixas dos bolsonaristas justamente por não fazer uma oposição mais feroz ao PT e muitas vezes não se alinhar automaticamente a temas caros ao bolsonarismo, principalmente na pauta ideológica. Tanto que ele tenta resgatar agora essa pauta das escolas cívico-militares, que tem tudo a ver com o bolsonarismo. Mas em outras questões ele não se alinha politicamente. E ele é entusiasta da eleição, e esse deve ser um dos grandes testes de Tarcísio esse ano, da candidatura à reeleição do atual prefeito. Então, ele vai tentar convencer, vai trazer o Bolsonaro, e os últimos indícios dão conta, porque aí, nesse sentido, jogam juntos Valdemar Costa Neto e Tarcísio de Freitas para fazer com que Bolsonaro apoie a reeleição de Nunes à prefeitura e não lance um candidato bolsonarista como Ricardo Salles, aliás, com quem Tarcísio nem tem boa relação. E aí voltam essa agenda de concessões. Até a gente conversou semana passada com o Felício Ramute, que é o vice-governador de São Paulo, estava interinamente no governo, e ele explicou uma parte dessa pauta. Tem as concessões de linhas de trem, de metrô. A Sabesp foi um grande avanço, e foi um avanço porque foi eleito com ampla maioria na Assembleia Legislativa, uma grande vitória para o Tarcísio. Eu acho que isso deve abrir caminho e tornar mais fácil as concessões e desestatizações que ainda estão por vir. E aí entram essas linhas de trem e metrô. Então, será um ano, eu acho, que para o Tarcísio implementar mesmo essa ótica de gestor, Eu acho que esse carimbo, essa marca de boa gestão que ele quer deixar no governo de São Paulo. A conferir ainda. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro da Infraestrutura, ele tem consciência de que infraestrutura é algo essencial para qualquer país se desenvolver. Entretanto, o Brasil falha terrivelmente nesse aspecto, e falha há muito tempo. Se a gente observar como as obras importantes para São Paulo, elas são atrasadas ou simplesmente não são feitas, a gente pode lembrar do Rodoanel. Como é que pode um rodoanel para uma cidade tão importante como São Paulo, com um trânsito tão complicado, o que deixa claro, óbvio e evidente que o rodoanel é essencial, como é que pode demorar 30 anos para se concluir uma estrada? Estrada não há mais nenhum mistério em se fazer uma estrada, mas aí você vai enfrentando um processo de dificuldade que não termina. Se você olhar as estradas federais, elas também atrapalham o estado de São Paulo. A rodovia Regis Bittencourt, a rodovia Fernão Dias, são rodovias muito ineficientes, o traçado é péssimo. A privatização que foi feita no governo do PT entrega à população, usuário dessas rodovias, um asfalto de péssima qualidade, uma estrada ainda hoje perigosa. Você tem a BR-101, que não foi feito o trecho do Vale do Ribeira até hoje. Então a gente fica olhando essas coisas que vão atrasando o desenvolvimento de São Paulo.
Tarcísio de Freitas está se colocando como uma figura determinada a tirar este atraso. Vamos ver o quanto ele vai conseguir avançar.